Olá, eu sou Natália Cuminali e hoje vejo entrevista ao infectologista Arthur Timmermann. Nessa semana, o Ministério da Saúde divulgou novos números do surto de microcefalia no país. Agora, são mais de 700 casos em 9 estados. A principal hipótese para explicar o avanço da doença é a relação com o vírus Zika. O infectologista Arthur Timmermann, que é presidente da Sociedade Brasileira de Dengue e Arboviroses, está aqui para falar dessa epidemia sem precedentes. Doutor, seja bem-vindo. Obrigado, Natália. Obrigado pelo convite. Acho que estamos num momento muito importante que realmente precisamos esclarecer a população sobre o que está acontecendo. Doutor, oficialmente o governo ainda não confirmou que as infecções por Zika causaram a microcefalia. O senhor acredita que essa é realmente a principal hipótese? Não tenho dúvida quanto a essa associação causal. A real dimensão do problema ainda é desconhecida, mas que existe essa relação de causa e efeito, não há dúvida. Podemos até fazer um apanhado histórico para melhor compreender isso. Esse vírus da Zika, ele foi pela primeira vez identificado na década de 50 do século passado. Era um vírus isolado de animal que os virologistas, então, avaliando em laboratório, já viram que era um vírus que tinha um tropismo, que tinha uma afinidade para o tecido nervoso de camundongo. Isso foi visto, mas nem se levou muito em consideração, porque era uma doença basicamente não observada em seres humanos. Os primeiros casos relatados de doença em seres humanos foi em 2006, 2007, em algumas regiões rurais, em florestas de Uganda. Os relatos, pelas próprias condições do local, foram muito pobres. Se falou que era uma doença parecida com a dengue, com febre, dores no corpo, manchas no corpo, muita conjuntivite, que passava depois de 4 ou 5 dias, e não há relatos de problemas nessa ocasião. Depois disso, em 2009, foram feitos relatos de casos na Micronésia, como o próprio nome diz, são ilhas isoladas no Pacífico, principalmente na Polinésia Francesa. Aliás, já adianto que o vírus Zika, descoberto na Bahia, ele foi sequenciado em laboratório e se mostrou que ele é relacionado a esse vírus que veio da Polinésia Francesa. Então, aquele mito que esse vírus teria chegado ao Brasil na Copa do Mundo, deve ter vindo muito pouca gente da Polinésia Francesa para a Copa do Mundo ano passado. Os primeiros casos aqui no Brasil foram relatados por colegas nossos, também da Sociedade Brasileira de Dengue, do Rio Grande do Norte, Dr. Kleber e Dr. Carlos Brito, em Pernambuco. Por que eles falaram que era Zika? Eram pessoas, foram 16 casos, então relatados em abril, pessoas que tinham todo o quadro clínico característico de dengue, todos esses sintomas que a gente já mencionou, e que o exame de sangue não mostrava resultado positivo para dengue nem para chikungunya, que é outro vírus transmitido pelo mosquito, que também já estava circulando no Brasil há 3, 4 anos. Então eles fizeram a suposição que pudesse ser Zika, investigaram naquela ocasião, uma virologista do Paraná, aqui no Brasil, fez os exames para eles e comprovou que era Zika. Isso foi comunicado ao Ministério da Saúde, que divulgou um boletim epidemiológico em maio desse ano, maio de 2015. Mas depois se criou, que eu considero como tal, uma zona de conforto, em que se atribuiu ao Zika a fama de ser um primo pobre da dengue, sem maior repercussão. Nós, esses colegas, desde o começo, nós advertimos, nós não sabemos. É uma nova situação. É um vírus que pela primeira vez estava sendo espalhado em um país com a dimensão continental do Brasil, fora de Uganda, fora da Micronésia, e que, portanto, acho que desde o começo nós falamos, precisamos prestar atenção. Será que é assim mesmo? Mas, de qualquer forma, o Ministério não se preparou, não nos preparamos como comunidade para detectar, para fazer o diagnóstico de certeza que era Zika.
E a relação do Zika com a microcefalia, doutor? Então, desde os estudos iniciais, Natália, lá na década de 50 do século passado, já se mostrou que era um vírus, nos camundongos, ele atacava o cérebro dos camundongos, embriões de camundongo, e destruía o cérebro desses camundongos. Então, já se mostrou como um vírus capaz de atingir a célula nervosa e a destruir. Repito, até agosto, aqui no Brasil, não havia nenhum caso descrito ainda de Zika como associado a comprometimento do sistema neurológico de ser humano. Os primeiros casos, nesse sentido, foram de agosto desse ano, já estamos há 4 meses. Em agosto, houve um relato de 16 casos de uma síndrome neurológica chamada Guillain-Barré, em Salvador, na Bahia. O Dr. Badaró, que fez esse relato, e também fez essa suposição dessa vinculação, baseada na situação epidemiológica, nesse relato muito preliminar de comprometimento neurológico em animal de experimentação. Isso também não foi muito valorizado, não foi muito levado em consideração. E a partir de agosto também começou a se perceber que estava tendo muito caso de crianças nascendo com cérebro pequeno. O perímetro cefálico, quando uma criança nasce, o normal está acima de 35 centímetros. Quando está abaixo de 33 centímetros, é que ela tem pouco cérebro. O cérebro está diminuído. Algum problema deve ter acontecido que ela não desenvolveu o cérebro durante a gestação. Aí, esses colegas também, o Kleber e o Carlos, principalmente, eles têm todo o mérito nisso, eles que fizeram essa suspeita. E eu diria a você que eles foram muito desacreditados, muito questionados quanto a isso, mas agora que nós estamos vivendo um momento que já tem 800 casos de microcefalia e há especulação que talvez exista até muito mais. Eu tive notícia ontem, o Dr. Kleber me falou que nas maternidades de Natal estão nascendo 2 a 3 crianças por dia com microcefalia. E, vamos dizer assim, isso tudo ficou como uma presunção, Natália. Até o momento em que se testou a presença do Zika vírus no líquido amniótico, o líquido que cobre o feto dentro do útero da mãe, há 2 semanas atrás, foi verificado a presença do Zika vírus nesse líquido em 2 mulheres que tinham o diagnóstico de microcefalia através do ultrassom, que é possível fazer esse diagnóstico, e se comprovou a presença do vírus Zika no líquido amniótico. Portanto, se fechou o que era plausível, era uma possibilidade feita a partir de dados epidemiológicos, se comprovou na prática. Só recordando, nos casos de Pernambuco, o Dr. Carlos Brito fala que 80% das mulheres cujos filhos nascem com microcefalia ou estão com microcefalia, conforme verificado pelo ultrassom, elas relatam uma doença parecida com a dengue nos 3 primeiros meses da gravidez, sem que o exame de dengue e de chikungunya comprove essa suposição e, portanto, aí avulta a possibilidade de que seja Zika. Então, o risco maior é para as mulheres que estão grávidas até o primeiro trimestre de gestação, é isso? A analogia é perfeita. Para todas as outras infecções causadas por vírus, os 3 primeiros meses de gravidez são os meses mais cruciais em termos de comprometimento da criança. Os tecidos da criança estão se formando, a barreira placentária, nós chamamos de barreira porque a placenta, quando bem formada, ela como que faz uma proteção, impedindo que infecções da mãe passem para a criança. E ela só se forma plenamente após o 3º mês de gravidez. Então, como analogia em relação às outras doenças causadas por vírus, nós pressupomos que a Zika adquirida nos 3 primeiros meses de gravidez é que tem uma chance maior de comprometer a criança. O que dizer então para essas mulheres? Eu posso fazer até relatar um caso pessoal. Minha filha estava louca para engravidar agora, mora no Rio de Janeiro,
E eu estava louco para ser avô outra vez. Eu falei, agora não. Agora não. Eu até falei para a filha, se quiser engravidar, vamos para Londres. Vamos ficar lá um ano. Aqui no Brasil, agora a gente não sabe a real dimensão. Mas e para as mulheres que já estão grávidas, doutor? Estão super preocupadas com essa situação. Se estão no começo da gravidez, se estão no começo, nos 3 primeiros meses, quer dizer, nas 12 primeiras semanas da gravidez, eu diria que tem que ter todo o cuidado possível para prevenir a infecção. Usar manga comprida, calça comprida, usar bastante repelente nas áreas expostas, nas mãos, no rosto, no pescoço. Embora a eficácia o repelente não seja 100%, é um grau de proteção. Mas eu diria a você que a situação é preocupante. Ninguém vai garantir que isso vai trazer uma proteção efetiva de 100%. Então, eu acho que a orientação mais correta agora é para quem não está grávida, se quiser ter uma gravidez tranquila, que eu acho que é ideal você ter uma gravidez tranquila, despreocupada, curtir o seu nenê, espera um pouco. Por que eu falo espera um pouco? Para nós termos a real dimensão do problema. A urgência número 0 para mim, não é nem número 1, é número 0, e já estamos atrasados em relação a isso, é nos capacitarmos, nós profissionais médicos, a comunidade como um todo, para diagnosticar a Zika, realmente. Porque a Zika atualmente é um diagnóstico de exclusão. Você exclui dengue, exclui chikungunya, então a pessoa tem Zika. Existem exames de sangue, as sorologias, que foram usadas lá, principalmente na Micronésia. Tem pequenas quantidades do reagente, mas eu acredito que uma colaboração internacional, com a Organização Mundial de Saúde, com o Centro de Controle de Doenças nos Estados Unidos, seria extremamente bem-vinda agora e nos capacitaria a realizar esse teste, poderia dar a real dimensão do problema. Porque, veja bem, Natália, se você tem uma pessoa grávida que tem Zika nos 3 primeiros meses da gravidez, lógico que a primeira pergunta que vai ser feita para a gente é: qual é a chance que ela tem de transmitir a infecção para o seu filho? É 1%? É 10%? É 50%? Eu não sei. Ninguém sabe. Então, à medida que a gente dispor desse teste sorológico, nós vamos conseguir fazer uma orientação mais consubstanciada. O senhor acha que o governo demorou a agir, a perceber a gravidade do problema? Eu não acho, não, eu tenho certeza. Tenho certeza absoluta. O ano passado, por exemplo, aqui em São Paulo, que tivemos mais de 1 milhão de casos de dengue, nós tivemos 700 mil casos que foram notificados como suspeita de dengue. Porque as nossas autoridades de saúde aqui do Estado, mas o governo federal é a mesma orientação, assim, está tendo tanto caso de dengue que, se for parecido dengue, vai ser caracterizado como dengue. E não fazia o exame de sangue. Eu pergunto, desses 700, 800 mil casos suspeitos de dengue, quantos já não eram de Zika? Porque nós não usamos um método sorológico que nós tínhamos. Porque se fosse tudo negativo de dengue, a gente falaria, opa, está circulando alguma coisa a mais. E em medicina, isso vale como regra. Você precisa, quando possível, estabelecer o diagnóstico. Não é ficar na suposição. Então, é um conceito básico de medicina, é fazer o diagnóstico correto. E qual que é a relação da dengue com o Zika, doutor? É uma ótima pergunta. E como quase tudo em relação a Zika, Natália, nós não temos como responder. É a primeira vez na história do mundo, mais um privilégio desses tempos do Brasil, que nós estamos vendo coisas absolutamente inusitadas, que estão circulando 3 vírus, repito, o vírus da dengue, vírus da chikungunya e o vírus da Zika, transmitidos por um mesmo vetor em vários locais do Brasil. É o que se chama de tríplice epidemia.
já teve a tríplice aliança, agora nós estamos tendo a tríplice epidemia. Qual é o produto da interação desses 3 vírus? Nós não sabemos. A nossa academia, a nossa universidade tem que estudar isso. Outro dia me perguntaram, qual é o maior especialista mundial em Zika? Eu falei, vamos ser nós, porque não existe. E existe essa possibilidade de haver interação. Qual é a repercussão de uma infecção por Zika em quem já teve dengue? Nós temos milhões e milhões de brasileiros que já tiveram dengue. Vai ter uma forma mais branda? Vai ter uma forma mais severa? Essa pessoa vai transmitir mais Zika para a criança? Vai transmitir menos? Eu não sei te responder. Urge a gente ter esse teste para podermos responder uma pergunta como essa, que é fundamental. E a tendência é que os casos sejam cada vez maiores, né? O Aedes, que é o transmissor, o mosquito transmissor dessas 3 doenças, que elas são chamadas genericamente de arboviroses, arthropod-borne virus, acrônimo em inglês dessas 3 infecções. O Aedes aegypti é o apanágio melhor, assim, ele caracteriza o vetor que se adaptou à urbe. Então, essa urbanização caótica, que é característica do Brasil e da América Latina como um todo, propiciou ao mosquito da dengue, vamos chamar assim, como ele é mais carinhosamente conhecido, todas as condições que ele precisa para proliferar. Ele precisa de calor, ele precisa de água. Então, essa urbanização caótica, em que o abastecimento de água é deficiente, a coleta de lixo é deficiente, na nossa metrópole toda impermeabilizada, cheia de cimento, quando chove, para onde vai a água? Não vai, ela fica lá, paradinha, junto com o calor, propiciando a eclosão das larvas de mosquito. Então, a nossa urbanização recebeu muito bem os mosquitos, não nós, seres humanos. Os mosquitos reinam aqui. E eu diria a você, se nós mudarmos esse modelo de urbanização, e esse é um conceito que nós precisamos ter, nós vamos ter que aprender a conviver com esse mosquito. E qual que é a forma de conviver com o mosquito, doutor? É ter as doenças que ele transmite. Nós vamos pagar um preço alto. A convivência que eu estou falando é no mau sentido. Eles vão causar as doenças porque eles estão aí porque eles causam essa doença. Ninguém consegue exterminar eles de forma eficaz. Com esse modelo de urbanização que a gente tem, eu diria a você que é inviável. Nós não vamos conseguir. Tem muita gente que fala que o mosquito ganhou a guerra. Eu não digo que isso seja uma guerra. A gente não está aqui vivendo para guerrear os mosquitos. Nós estamos propiciando as condições para que ele prolifere, ele vai proliferar. Mas as campanhas de conscientização fazem sentido, certo? Sem dúvida. Você não armazenar água na sua casa, tampar a caixa d'água, não jogar lixo na rua, ajuda. Não vou desmerecer tais campanhas. Mas eu falo com toda firmeza, com toda segurança, que é enxugar gelo. Vai diminuir o número de casos pontualmente. Você vê que as nossas autoridades de saúde falam, o mosquito é peridomiciliar. O que quer dizer isso? Ele raramente voa mais que 50 metros. É um mosquito de hábito diurno, ele voa, o período que ele mais sai para voar é para se alimentar, né? Que ele voa para sugar o sangue das pessoas. A fêmea, né? Lá para as 10, 11 horas da manhã. E ele voa no máximo 50 metros. Eu pergunto a você, São Paulo, qualquer outra grande metrópole do Brasil, qual é o local que está a mais de 50 metros de alguma casa? Nós estamos tudo aglomerados. Então, eu diria que essas medidas pontuais são importantes. Usar larvicida, fumacê. Fumacê, muitos dos mosquitos já ficaram resistentes. E eles ficam rapidamente. Até os repelentes. Repelentes à base de DDT, muitos deles já são resistentes. O repelente que ainda eles não têm muita resistência é a icaridina, por isso que é muito usada hoje em dia. Mas a gente acredita que se continuar usando
E, atualmente é um dos últimos recursos que nós temos, é muito provável que ele biologicamente consiga se defender em relação a isso. Então, a solução é uma vacina, talvez? Então, em relação à dengue, os estudos que se tem em relação à vacina são um pouco desanimadores. Existe uma vacina já testada em muitos locais no mundo, que está em processo de tentativa de aprovação aqui no Brasil, mas que ela não se mostrou muito eficiente, ao redor de 50%, 60% de eficiência. Existe uma outra série de vacinas vem sendo estudadas, uma inclusive do Instituto Butantan. Mas e para o Zika, doutor? Para o Zika, a primeira coisa que nós precisamos é um modelo que identifique o vírus corretamente, que permita a sua replicação para poder caminhar para uma vacina, que sem dúvida seria a principal arma de prevenção. Mas aí tem que ter um pouco de esperança de que o vírus da Zika não tenha muitas mutações, que ele seja só um tipo, que é um vírus mais fácil de elaborar uma vacina. Eu não sei se é assim, ninguém sabe. É um vírus que precisa ser estudado e realmente eu clamo para que nossas autoridades solicitem uma cooperação. Não é vergonha nenhum trabalhar conjuntamente com autoridades, com virologistas capacitados a isolar esse vírus, ver suas características, se eles têm mutação ou não, até para a gente avaliar a factibilidade o mais precoce possível de fazer uma... Isso não é impossível, fazer uma vacina. O vírus Ebola, que começou a circular há 2, 3 anos atrás, já existe um monte de vacinas sendo testadas numa fase avançada, com pessoas com expertise em fazer vacina, em isolar o vírus para produzir a vacina. Então, o caminho para fazer uma vacina é esse. A gente ainda precisa isolar o vírus. O vírus foi isolado esporadicamente em alguns casos aqui no Brasil, mas a gente não sabe onde que ele pode ser cultivado, como é que ele pode ser inativado para fazer a vacina. É um caminho que normalmente é longo, mas que pode ser acelerado. E, por enquanto, os casos de microcefalia supostamente relacionados ao Zika estão restritos ao Nordeste. O senhor acha que eles vão descer, assim, vão para o Norte, vão para o Sudeste, vão para o Sul? Eu não tenho a menor dúvida quanto a isso, Natália. Por que esses casos... Eu vi que muita gente, inclusive, hoje eu vi uma matéria do secretário de Saúde da Prefeitura de São Paulo falando que as grávidas aqui em São Paulo não precisam se preocupar muito. Isso é um despautério, né? O vírus é democrático, assim como o mosquito. Ele vai circular no Brasil inteiro. E quanto tempo até chegar até aqui? Eu imagino, Natália, que esses casos que estão nascendo com microcefalia agora, as mulheres engravidaram há 9 meses atrás. Foi no começo do ano, lá no Nordeste, onde já havia casos de Zika. Nós imaginamos que o vírus da Zika está começando a circular em São Paulo agora. Se a magnitude é grande ou não, a gente não sabe porque não temos o teste sorológico. Então, os primeiros casos das mulheres infectadas pelo Zika aqui em São Paulo, que vão ter alguma repercussão, vai ser meados do ano que vem. E não tem por que não ter. Não tem nenhuma razão científica, lógica, para imaginar que nós estaremos protegidos da infecção pelo vírus Zika e das consequências dessa infecção. Não tem porquê. Nós temos o que é mais importante, quer dizer, é necessário e suficiente, que é o mosquito. São Paulo, esse ano, 2015, teve a maior epidemia de dengue da história do mundo. Isso mostra que nós temos vetor aqui pra caramba. Então o mosquitinho está aqui, aparece o Zika, ele vai transmitir. Por que não? Tem 2 casos relatados aqui em São Paulo, de mulheres que deram à luz, ou estão com diagnóstico, ultrassom que mostraram microcefalia, que eram pessoas que vieram do Nordeste. Tá? Então provavelmente elas adquiriram o Zika há 7, 8 meses atrás. Então, portanto, elas não estariam numa fase em que, se o mosquito a picasse, transmitiria para outra pessoa. Mas por que alguém que está com Zika incubado, vamos dizer assim, vem para São Paulo e não vai ser picado pelo mosquito e vai fechar o ciclo? O Zika fica incubado por quanto tempo? Então, importante nós salientarmos isso, Natália. Após a picada no mosquito, entre 3 a 10 dias, podem aparecer os sintomas. Eu falo pode porque os sintomas, repito, febre, dores no corpo, dor de cabeça, manchas vermelhas,
conjuntivite, aparecem, pelo menos na descrição dos casos lá de Uganda e da Micronésia, aparece em 20% a 25% dos casos. Então, teoricamente, você teria 75%, 80% dos casos que não tem sintoma clínico, mas você vai fazer exame de sangue e mostra que teve infecção pelo Zika. E mesmo essas pessoas estão em risco de ter complicações? Sem dúvida. Não tem a menor dúvida. Se é maior, se é maior em quem tem a forma clínica exuberante, em comparação àqueles que têm a infecção, mas não têm a manifestação clínica, se a chance é maior de um no outro, eu não sei te responder. Zika tem um monte de não sei. Nós vamos ter que responder à medida que nós nos capacitarmos, nós como sociedade, como classe médica, nos capacitarmos a fazer o diagnóstico. A urgência mais premente é essa. Na semana passada, o Ministério da Saúde divulgou um relatório dizendo que eram mais ou menos 400 casos. Nessa semana, isso basicamente dobrou e provavelmente na semana que vem, o que o senhor acha que vai vir? Essa notícia do colega Kleber, lá de Natal, falando que há 2, 3 casos por dia, há um momento em que nós estamos realmente muito preocupados. A dimensão que isso possa assumir é desconhecida. Eu acredito que nós estamos numa situação que possa ser considerada como dramática. Principalmente porque nós estamos lidando com uma condição que nós não sabemos a sua real dimensão. Até para nós orientarmos as pessoas quanto à gravidez, até quanto ao risco de ter a síndrome de Guillain-Barré, que é outra complicação que vem sendo cada vez mais relatada, nós vamos poder fazer essa orientação quando nós dispusermos desse dado. Então é fundamental que nós sejamos ágeis, muito mais ágeis do que nós estamos sendo. O governo tem notificação de casos de microcefalia desde agosto, são 4 meses. Há 8 meses tem notificação de casos no Brasil e não somos capazes de estabelecer um diagnóstico rápido desses casos. Não é para acontecer isso. Qual que é a sua expectativa a partir de agora, doutor? Olha, eu vivenciei lá o começo da epidemia de AIDS, logo que eu me formei lá no começo da década de 80. Depois que passou isso, a gente achava que momentos iguais àquele não iam aparecer mais. Aquele momento de pânico, de não saber com o que você está lidando com um misterioso, sem você saber o real espectro de manifestação de uma infecção. Eu diria a você que nós estamos vivendo um momento semelhante. Nós estamos vivendo um momento que estamos lidando com um agente traiçoeiro, com uma repercussão jamais vista na literatura médica. Nós temos sido muito ativos em procurar literatura médica, não existe nada a respeito. Então nós, como médicos brasileiros, cientistas que trabalham nas nossas universidades, vamos ter que fazer mais ou menos como aconteceu no começo da epidemia de AIDS. Vamos ter que nos preparar psicologicamente e cientificamente para atender esses pacientes. Nós entendemos a dimensão que é falar para uma população toda, assim, não se reproduz agora. Eu imagino a gravidade disso. Eu não estou sendo cabotilho de pregar uma coisa dessa sem ter fundamento. Eu diria a você que a situação é realmente muito preocupante. Certo. Doutor, muito obrigada pela sua presença. Eu queria agradecer muito você ter vindo aqui hoje. Eu que agradeço, Natália. Foi muito bom estar com você. Veja Entrevista fica por aqui. Obrigada e até a próxima.